Olá, acredito que esse vídeo aqui é um dos mais importantes que eu vou fazer, e também é muito importante que você assista até o final, tanto você que já me conhece, quanto você que ainda está me conhecendo, né, que não sabe exatamente quem eu sou, mas que começou a acompanhar os conteúdos que eu posto, né, seja aqui no canal do YouTube, seja na página do Instagram. Bom, meu nome é Rodrigo Railan. Eu cresci em Nazaré do Bruno, né? Posso quase dizer que eu nasci aqui, né? Apesar de ter nascido em um hospital em Teresina, mas praticamente toda a minha vida até o momento eu vivi aqui em Nazaré do Bruno. E desde sempre, né? Desde criança, eu sempre gostei muito de história, geografia. De uns tempos para cá, né? Principalmente quando eu ganhei um celular, né? Eu comecei a me interessar bastante pela história da minha comunidade, né? Comecei a buscar mais a respeito, né, de como a minha comunidade surgiu, e o meu interesse, né, por geografia também me fez despertar, né, em mim esse desejo, né, essa vontade de fazer fotografia, né? Eu via muitas vezes, né, na TV, nos filmes, né, aqueles documentários, né, mostrando as florestas tropicais, tanto aqui do Brasil, mas também de outros lugares, né, da África, enfim, né, da Ásia, aqueles documentários mostrando, né, aqueles cenários incríveis, e aí meio que misturou ali, né, com esse sentimento que eu não sei explicar ao certo o que é, mas talvez posso dizer que é um amor, né, pela minha comunidade, pelo meu lugar. Juntou as duas coisas e me fez querer representar a minha comunidade também dessa forma, né? Inclusive, eu vou colocar aqui algumas fotos, né, que eu fiz, e que algumas pessoas pensam que não é real, né, que é inteligência artificial, mas que é aqui em Nazaré do Bruno, né? Essas fotos aí já são mais recentes, né? Mas eu comecei realmente a fazer fotografia, a me interessar pela fotografia há mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Quando eu ganhei o meu primeiro celular. E aí eu entrei para a internet, né? Criei um perfil nas redes sociais, e aí comecei a mostrar, né, para as outras pessoas essas fotos, né? E aí eu nunca fui muito, né, sociável, né, assim, de fazer amigos muito facilmente, né, de chegar nos lugares e já conversar com as pessoas. Então, lá no começo, né, quando eu comecei a fazer fotografia, era quase que 100% era florestas, os morros, né, daqui, natureza, né? Porque era uma forma, né, de eu conseguir me expressar, né, conseguir fazer aquilo que eu gostava, mas sem precisar falar com pessoas, né, sem precisar chegar e, enfim, conversar com pessoas, né. Agora que eu tenho essa facilidade a mais, né, de chegar em uma pessoa que eu não conheço e conseguir conversar, né, mas eu tive esse problema, ainda tenho, né, um pouco, esse problema de não ser muito sociável, né. Enfim, e aí eu comecei a compartilhar, né, essas fotografias nas redes sociais, no Instagram, lá no Facebook também. E aí mais recentemente, né, as pessoas começaram mais pessoas, né, começaram a ver. E algumas pessoas, né, hoje em dia me conhecem por conta dessas fotografias, né, me conhecem, né, aquele menino que fica ali durante o festejo de Nossa Senhora de Nazaré, nas penitências, nos eventos, fazendo as fotos, né? Muita gente me conhece por conta disso, né? Engraçado que eu falo como se eu fosse uma espécie de astro, né? Como se eu fosse um grande fotógrafo, né? Mas eu me refiro às pessoas aqui da minha comunidade, né? Que por mais que aqui seja um lugar pequeno, mas como eu nunca fui muito de sair, algumas pessoas nem sabiam que eu existia, né? E passaram a me conhecer por conta dessas fotos que eu compartilhava, né, nas redes sociais. Enfim, e assim, quando a gente faz qualquer coisa voltada para a arte, né, seja fotografia ou qualquer outra área, tem um momento que a gente precisa pensar a respeito de uma coisa.
a respeito de um ponto que é muito importante, que é o seguinte, ainda mais no meu caso, né, que desde sempre eu gostei muito de história, né, e aí depois eu fui começando a conhecer mais a história do meu país, começando a conhecer mais a história do mundo, né, começando a ver que as coisas não eram tão perfeitas, né, que as coisas não eram tão simples como eu pensava, né, que existe uma luta muito grande, né, uma luta muito grande na sociedade, né? Existem problemas muito grandes que é preciso que a gente tenha uma compreensão da história, né, do nosso país, da história da sociedade, para conseguir entender exatamente o que são esses problemas e entender a solução para esses problemas, né? E aí por conta de eu sempre ter gostado muito de história, chegou um momento que eu comecei a ter essa consciência, né? Entender que o mundo era bem mais complicado do que eu imaginava, né? E aí, eu acho que não necessariamente você precisa ter esse conhecimento histórico, mas eu acho que toda pessoa que escolhe fazer arte chega na seguinte pergunta: será se tudo isso aqui que eu estou representando, tudo isso que eu estou mostrando, essa beleza, será se ela condiz com a realidade? Será se é válido eu simplesmente mostrar o que é belo? Será se é válido eu mostrar para as outras pessoas que não são daqui esse mundo onde o sol nasce todo dia, sempre muito bonito, mostrar esses morros cobertos de neblina, sempre muito perfeito, né, com as cores vibrantes? Será se isso é responsável, né? Será se as pessoas que estão lá de fora, elas não vão ter uma visão errada a respeito do lugar onde eu moro, né? Quer dizer, representando apenas a beleza, falando apenas do que é belo, falando apenas do que é bom. Será se as pessoas lá de fora, elas não vão, talvez, como é que eu posso dizer, chegar aqui e ver que na verdade não é só beleza, ver que existem problemas? Eu acho que toda pessoa que se dedica a fazer arte em algum momento, principalmente quando se trata de artes visuais, né, de representar coisas, como é o caso da fotografia, da videografia, né, esse tipo de coisa, eu acho que toda pessoa chega, né, independentemente se tem essa questão histórica que eu falei, né, essa consciência histórica ou não. Acho que isso é uma pergunta que sempre surge em algum momento, né, porque quando você passa a ter ali uma certa... quando muita gente passa a te conhecer, você tem uma certa responsabilidade, né? E aquilo que você mostra é o que muita gente vai levar como verdadeiro, né? E aí no meu caso, né, que sempre gostou muito de história, né, e de uns tempos para cá começou a ter essa visão mais, como é que eu posso dizer, de observar os problemas e buscar as soluções não em outro lugar, mas sim na raiz desse problema, né? De ver a questão climática, né? E entender e compreender que o problema não é você demorar muito no banho, né? Que o problema não é você quando for escovar o dente, né, deixar, sei lá, por 1 minuto a torneira ligada, por mais que a gente não tem que fazer essas coisas, né? A gente precisa prestar atenção para não fazer essas coisas, até porque a conta no final do mês vai ter que ser paga, né, pela gente. Mas eu entendi, né, que na verdade não tem nada a ver com isso, né, mas sim tem a ver com as grandes empresas, né, com as pessoas que estão lá em cima, com a elite, né, que comandam toda uma estrutura e que só serve para encher os bolsos de uma pequena, de um punhado, né, de empresários, né, de um punhado de pessoas que querem manter seus privilégios, né, e que sacrificam o mundo e as pessoas que estão nele para poder continuar com esses privilégios, né. Eu acho que essa visão, né, de ir na raiz do problema, né, de não, enfim, né, buscar ali soluções fáceis e superficiais, né, de enxergar realmente o que está causando o problema do mundo, eu acho que junta, né, com essa questão da fotografia, e aí essa pergunta, né, sobre será se é responsável apenas mostrar o que é belo, será se é responsável apenas mostrar o lado bom da minha comunidade? Eu acho que essa pergunta ela surge com mais facilidade
na minha cabeça, né? E é exatamente por isso, é exatamente por esse motivo que eu escolho não simplesmente mostrar o que é belo, né? Que eu escolho utilizar essa influência, né? Esse espaço digital, esse espaço na internet para também falar sobre os problemas da minha comunidade e os problemas do mundo como um todo, né? Eu acho que esse é um passo muito importante, né? Seria muita irresponsabilidade eu construir um espaço em que apenas o belo é mostrado, em que apenas a perfeição é mostrada. O mundo real não é isso, o mundo real está doente, o mundo real tem um monte de problemas, né? E se a gente quiser manter essa beleza, que assim, existe, eu não estou dizendo aqui que essas fotografias, né, mostrando os morros verdes com neblinas, mostrando as águas azuis, né, dos lagos, enfim, mostrando a beleza das florestas, né? Eu não estou dizendo que isso não existe, mas eu estou dizendo que não é apenas isso, né? Existem problemas muito sérios na minha comunidade, assim como em diversos outros lugares do mundo, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Até porque essa beleza que é mostrada nas fotografias, né, nos vídeos, ela está correndo um risco de desaparecer se a gente não olhar para esses problemas, se a gente não prestar atenção em quem está causando esses problemas, né? Tanto a beleza das florestas, mas também a beleza das pessoas, a beleza das manifestações culturais, a beleza da nossa história, da nossa cultura. É importante que a gente tenha uma compreensão do todo, né, para justamente preservar esse pouco de beleza que existe. Então eu tomo essa decisão de não apenas mostrar o que é belo, não apenas mostrar a parte boa, mas também mostrar os problemas e promover um debate a respeito disso, né, para saber como que a gente vai resolver, né, de forma responsável, né, de uma forma que todo mundo seja respeitado, até mesmo aquelas pessoas que muitas vezes vêm, né, nos comentários, né, dos posts, ou então falam, né, saem falando, né, que enfim, né, que o que eu falo na internet, né, a respeito dos problemas é tudo mentira. Até essas pessoas merecem respeito, né? Até essas pessoas que muitas vezes desrespeitam a gente, até elas merecem respeito, né? Então eu vou me colocar para fazer isso sempre com responsabilidade, com respeito, para que a gente consiga mostrar para o mundo que a gente tem sim beleza na nossa comunidade, mas a gente também tem problemas que precisam ser resolvidos, e a gente precisa se colocar como agentes transformadores, né? Não simplesmente como pessoas que estão apenas observando, né? Apenas mostrando o que é belo, mas também pessoas que mostram a solução para os problemas do lugar onde a gente mora. Então é muito importante que você, ao me acompanhar, tenha essa compreensão, saiba que eu não vou apenas mostrar a parte bonita, eu vou sim falar sobre os problemas, apesar de algumas pessoas não quererem falar sobre isso, apesar de algumas pessoas terem uma certa imaturidade política e não quererem falar sobre isso, colocarem os seus interesses à frente do interesse da população, né, à frente do interesse coletivo, né? Essas pessoas existem e a gente precisa mostrar para essas pessoas que não é assim que funciona, não é assim que a gente resolve os problemas do mundo. É isso. Eu queria fazer esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é totalmente... O que eu falei aqui saiu totalmente da minha cabeça, eu não estou lendo nada aqui, eu não estou seguindo nenhum roteiro, porque o objetivo realmente é ser realista. O objetivo é mostrar a minha personalidade e mostrar que essa decisão que eu tomei é muito importante, ela precisa ser tomada por qualquer pessoa que faça arte, por qualquer pessoa que se coloque como um comunicador na internet, né? Ou em qualquer outro espaço, né? Eu acho que isso é uma posição muito importante para a gente começar a resolver os problemas do mundo. É isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para que a gente consiga, né, fazer com que esse espaço aqui seja construído mais rapidamente, né, e mais pessoas possam conhecer a nossa comunidade, né,
ver a beleza do lugar onde a gente mora e também reconhecer que esse lugar tem problemas e que existem pessoas que estão lutando para resolver esses problemas. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, né, para que mais pessoas entendam realmente o meu papel na internet, o porquê eu estou aqui, o porquê que eu estou construindo esse espaço. A gente se vê no próximo vídeo.